chegando já aqui na newsletter, rapidão. Salve, salve pessoal, estamos aqui para mais uma leitura da newsletter do Ciro Gomes, o Brasil Desvendado. Primeira newsletter depois do resultado da eleição do primeiro turno, hein? Vai falar sobre Fortaleza, vamos ver. Lembre-se sempre, não se esqueça de dar o likezão aí para nós, aquela moral bacana, né? Likezão. Também é sempre importante financiar uma corrente de opinião independente, ainda mais nos tempos que estão hoje em dia, né? Então vai lá, cirogomes.com.br, acesse, vintão por mês, vale a pena. Pô, Tamir, tô duro, mano, não tô tendo dinheiro agora, cê é louco, velho, o bagulho tá louco. Relaxa, cola aí na segunda-feira que a gente sempre lê e deixa disponível aí pra vocês. Demorou? Então bora lá. Número 65, domingo, 13 de outubro de 2024. Diz o ditado popular que a mentira tem pernas curtas. A história moderna brasileira, entretanto, mostra que, às vezes, a mentira demora tempo demais para ser desmascarada. É o caso da grande mentira em que o Lula, o PT e seus puxadinhos se transformaram. E do grave precipício para onde estão conduzindo o Brasil, ao som desta marcha de mentiras. Nesta edição, faremos uma leitura detida do resultado das eleições, sem fugir da grande derrota que sofri junto com meu partido, o PDT. Mas o fundamental é examinarmos antes o quadro geral do país, sob todos os aspectos, mas especialmente sobre a economia, a condução da política e a institucional e nossos costumes. Por qualquer ângulo que se queira considerar, parece que o navio da mistificação e da mentirada de Lula está fazendo água. Vejamos a primeira contradição entre a realidade e a mitologia lulista, a economia. Tudo vai bem na conversa fiada petista, enquanto a opinião pública registra crescentes indicadores de desagrado com o governo. Como se explica? A mim, me parece simples. No modelo econômico neoliberal, agravado entre nós pela perversão do rentismo que Lula pratica quando fala diferente, o desemprego está na mínima histórica e a renda na máxima histórica. Povo ingrato, né, petezada? É não. É que no poder Lula e o PT nada fizeram para aperfeiçoar o mundo do trabalho e, entre nós, o que essa gente chama metaforicamente de emprego, encobre, na verdade, que 40% da nossa força de trabalho estão na informalidade mais selvagem. É bom dissecar o que é isso. Jornada de trabalho de até 14 horas diária. Nada de descanso semanal remunerado. Nada de 13º. Aliás, sequer garantia de salário mínimo. Nada de férias. E, ao fim da vida útil, nada de aposentadoria. 4 em cada 10 dos empregados que Lula e o PT estão... Os empregados de Lula e do PT estão sobre essas condições. A renda está alta? Vejamos, em 2014 a renda média real dos brasileiros era de R$ 2.850. Em 2024, essa renda média real é de R$ 2.846, R$ 4 a menos do que 10 anos atrás. Não se desconhece que neste 2024 a renda domiciliar per capita atingiu o melhor valor desde 2012, mas o incremento foi desta proporção. O que o povo sente é que a economia brasileira está estagnada e que as falsas médias estatísticas servem à propaganda e à mentira, mas não respondem ao drama socioeconômico de uma economia garroteada por um modelo que só agrava a já pior concentração de renda do mundo organizado. O que explica? Me respondam, por favor, que o salário mínimo brasileiro seja o pior das Américas, só sendo melhorzinho do que as caóticas Argentinas e Venezuela. E isso no 5º governo de Lula e do PT, ou seja, em 20 anos de mentira em engodo. Ainda na economia popular, lembram da mentira do desenrola? Cópia muito mal feita e rendida aos banqueiros do projeto que apresentei ao Brasil para encarar o flagelo de central efeito macroeconômico da inadimplência de massa entre nós? Pois bem, na data eram 72 milhões de brasileiros humilhados na lista do SPC Serasa. Sabem quantos são hoje? Exatos 72 milhões de brasileiros. Que tal dizer a eles que tudo vai bem na economia como a mentirada compulsiva e mitomaníaca mor da República Luiz Inácio Lula da Silva tem feito? A propósito, a inadimplência está em franca alta entre os brasileiros, o que tende a piorar muito esses números de humilhados no SPC. Como assim? A mentira oficial anuncia recordes na alta da renda
e a incapacidade de pagar as contas pelo povo aumenta? Quem sabe, talvez seja mais um efeito estrutural da grande canalice recente de Lula e do PT, que é a legalização da jogatina entre nós, as tais bets. Pouca coisa, aliás, me indignou mais que esta molecagem corrupta de Lula e do PT. Mentem que foram os outros, mas quem regulamentou mal e porcamente essa aberração que está destruindo famílias pelo Brasil afora foi o Lula, através da Lei nº 14.790 de 2023. Para não pensarem que só penso no povo trabalhador, terão aqui também números que demonstram o ambiente de negócio do país. Entre 2023 e 2024 está se anotando uma alta mais do que expressiva nos pedidos de recuperação judicial, antessala da falência. Em 2023, os pedidos subiram nada menos que 70% e só no primeiro semestre de 2024 mais de 1.000 pedidos foram registrados, um aumento importante em relação ao mesmo período do ano passado. Entre eles, me dói dizer, mas é necessário, a Cotiminas, empresa nacional exemplar, sempre administrada com maior austeridade pelo seu ex-presidente, o vice de Lula, José Alencar, e atualmente por seu filho, Josué Alencar, ninguém menos do que o presidente da Fiesp. Genocídio empresarial mesmo está acontecendo entre as pequenas e microempresas. A fraude grosseira das lojas americanas segue protegida por Lula e seu governo apodrecido. Mentira grande e muitíssimo grave é o que Lula faz na política. Aqui, lida como forma de manejar o governo e suas relações institucionais como os outros poderes e com as instâncias federativas. Corrupção orgânica e sistemática em valores nunca antes sequer imaginados, sob o pretexto agudamente mentiroso de que seria essa uma necessidade inevitável do que mentirosamente Lula e seus cúmplices chamam de governabilidade. Houvesse mesmo essa necessidade, teríamos uma agenda própria do governo, a depender de deliberação de maiores rebeldes no parlamento, de maiorias rebeldes no parlamento. Não há esta agenda, nunca houve. A única reforma que está andando no Congresso seria a tal reforma da tributação do consumo. Não é nem nunca foi a agenda do Lula. É mentira também. Lula pega carona em processo que vinha do governo passado para atender ao lobby da indústria e dos estados ricos contra a guerra fiscal. Vai nascer o IVA do PT com o maior alíquota do mundo. Por quê? Mentira sobre mentira. Lula fala, mas não faz. Sequer propõe uma mudança nos principais defeitos de nosso caos tributário, que é a sua regressividade. Nada mais estaria a depender de tantas concessões criminosas e corruptas feitas dolosamente por Lula. Medo de CPI e do poder pelo poder são as verdadeiras explicações para o fato de que virou normal entregar meia centena de bilhões de reais à roubalheira e ao clientelismo desbragado. Palavras duras, hein? O que a mentira de Lula está fazendo é construir um monstro, talvez invencível, pela cristalização de uma representação política ultra-reacionária e ladra. Vejam os resultados das eleições. Voltaremos ao assunto especificamente, mas um rápido levantamento demonstra que 70% dos prefeitos turbinados pela roubalheira das emendas Lula se reelegeram. Eis aí a garantia a futuro de que a profecia de Dr. Ulisses Guimarães vai se realizar, talvez definitivamente. Se você acha que esse congresso ruim, espere só pelo próximo. Apodrecer por uma geração a representação política brasileira, outra obra do Pinóquio petista que temos como presidente. Juros em alta, câmbio volátil, crescimento acelerado da dívida pública, mentira muito na contabilidade nacional. Tudo isso vai ficando cada vez mais claro. Não é só a corrupção sistemática que caracteriza a deformação de Lula e do PT, é a mentira acima de tudo. Mas, diz o povo, a mentira tem pernas curtas. Palavras duras, hein, velho? Nesse editorial, o Ciro me escutou, resolveu falar de trabalhador. Pauladas duras aqui, hein? Caraca, isso aqui foi duríssimo, hein, mano? Paulada seca. Você é louco. Briga de rua, round 3. Estou quase cansado de dar opinião acerca desse absurdo institucional, no qual aparentemente estamos definitivamente mergulhados. Mais do que cansado, me confesso com medo desta barafunda em que a engenharia institucional do país nos está metendo. Apesar de a Constituição ser clara, muito clara, a mixódia dos poderes saindo de suas atribuições, invadindo as dos outros
ante a catatonia ou cumplicidade covarde do chefe de Estado do Brasil, está passando de qualquer limite razoável. O que é mixórdia, gente? Mixórdia. O que é isso? Vamos lá. Entretanto, é necessário. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados botou para andar projetos ordinários do Senado Federal que mexeu com atribuições do Supremo Tribunal Federal. A ocasião é explícita e não pretende sequer disfarçar a motivação vingativa de suas excelências. Trata-se de retalhar decisões oriundas da Suprema Corte que restringe, minimamente digo eu, a farra das emendas parlamentares. Acusam os deputados e ministro Flávio Dino de estarem a serviço de Lula nessa iniciativa. O que a turma da farra das emendas quer é basicamente de duas naturezas, uma boa e outra intolerável. A primeira poria um fim a uma aberração que tem se constituído em sistemático abuso de poder por parte de alguns magistrados da alta corte, decisões monocráticas em sede de liminares que, digo novamente, se constituem em inexplicável abuso de poder. A proposta é razoável. Havendo perigo de mora, a liminar poderá ser expedida, mas fica o magistrado obrigado a levá-la em até 30 dias ao juízo do seu colegiado. Além de ser justa e de mérito, não vejo nesta inovação institucional correta nenhuma inconstitucionalidade. Já digo exatamente o oposto em relação às outras iniciativas. A outra iniciativa. Os amalucados parlamentares querem atribuir a si a faculdade de reverem decisões judiciais, violando frontalmente a Constituição e criando um precedente que fará a comunidade jurídica do mundo dar uma grande gargalhada. Fico com o velho Rui. O judiciário é quem tem o direito de errar por último. Em qualquer circunstância, como amante do direito e profundo respeitador das instituições, sendo minha vocação maior a luta como advogado, volto a apelar às suas excelências. Saiam dos jornais. Afirmem nos autos sua autoridade. Recuperem no seio do povo a unanimidade do respeito que só a lei e a Constituição. Constituição 5. Não. A Constituição Vossa Excelência servem, acho que é isso. E que serão contra-majoritários sempre que a justiça lhes suplicar por tal. Que porcaria de líder é este? Era o exótico Sila Malafaia falando de seu líder, o ex-presidente Bolsonaro, na sequência das eleições do primeiro turno no último domingo. A queixa de Malafaia não me interessa, mas sua frase sim, especialmente se vier no plural. Que porcaria de líderes são esses? Talvez seja a frase mais exemplar do que aconteceu nas eleições para prefeitos e vereadores no último dia 6. Nossa grande mídia nunca aprende e repete seus diagnósticos generalizantes sobre este e aqueles efeitos das eleições. A verdade, entretanto, é fragmentária. Aliás, como tudo está ficando nesse tempo esquisito em que estamos no Brasil, especialmente. Nas grandes cidades, e somente nelas, há uma pista, não necessariamente determinante, de uma tendência para as eleições nacionais. No momento em que escrevo, é indisfarçável que Lula e o PT foram os grandes derrotados nessas eleições. Não é verdade que Bolsonaro tenha sido o grande vitorioso, como o reducionismo oportunista de lado a lado tenta confinar o país. Animal político em tempo integral, Lula, que porcaria de líder é esse? Saiu por aí terceirizando sua provável derrota. Em São Paulo foi de identitarismo vesgo, uma vez que com a sua turma de PT e Tato sequer podia aparecer. É coisa de cadeia mesmo. No Rio de Janeiro, teve que engolir Eduardo Paes, que, sabendo do desastre, sequer a vice aceitou entregar ao PT de Quaquá e Cia. Coisa de cadeia mesmo. Em Belo Horizonte não deu para terceirizar porque ninguém quis aliança com seu PT, embora ali nem seja assunto de cadeia. Em Salvador, Lula terceirizou para o MDB e tomou uma sova grande. Em Recife, terceirizou para o PSB, que também não aceitou o PT na vice. Enfim, em Fortaleza, o PT, liderando o maior esquema de corrupção da história do Ceará, chave de cadeia e dos dólares na cueca, recrutou um transfuga do PDT para disputar. Nos deixou fora do segundo turno, mas fomos derrotados lutando. A nós não se pode perguntar a pergunta de Malafaia. Se ganhar, não terá sido o PT. Acho que é a informação suficiente para demonstrar que
A levar em consideração o poder da presidência da República, Lula, para além de ser o grande derrotado, é um líder oportunista e manipulador. Se as pesquisas estiverem corretas, sua derrota mais merecida será em São Paulo. E a pergunta de Malafaia certamente lhe será feita com justiça. Se Lula é o grande derrotado, por que Bolsonaro não é o grande vitorioso? Simples, o povo votou muito mais ao centro do que no espectro mais extremista que Bolsonaro representa. O MDB, Porto Alegre, e o PSD, Rio de Janeiro, BH, Florianópolis, saíram vencendo eleições ou galgando posições ótimas no segundo turno. Quem do União Brasil, Salvador e Teresina venceu ou mesmo do PP não tem alinhamento com o bolsonarismo raiz, se é que isso algum dia existiu mesmo. Se a polarização desejada e alimentada por Lula e Bolsonaro prosperar e chegar com fôlego às eleições nacionais de 2026, este enorme movimento centrista tenderá a se reaproximar da direita bolsonarista, com ou sem ele como candidato. Se não, talvez o país respire aliviado e possamos achar um rumo diferente para essa sofrida nação. Este movimento ao centro reside numa tradição brasileira, mas é também um claro sintoma de exaustão de uma espécie de esquerdismo pós-moderno que abandona suas questões centrais da vida do povo e se refugia numa agenda ultrafragmentária de identitarismo. Seus principais quadros ganham notoriedade neste caminho, passam a aspirar cargos no executivo e, a partir daí, se desdizem de forma constrangedora e mentirosa. Maria do Rosário e Boulos são casos risíveis. O que fica de trágico é a desmoralização dos adjetivos progressistas. O substantivo, então, nem se fala. Ver Boulos anunciar a incorporação de itens programáticos do tal Marçal é uma vergonha. No mais, neste imenso país do interior, quem venceu foram as emendas parlamentares, o que é garantia de um próximo Congresso sem quase nenhuma possibilidade de renovação e caracterizado pelo predomínio do atraso e da corrupção. O que esperar de Galípolo no Banco Central? Nada, eu diria. Pois de onde não se espera que saia nada, é nada mesmo que sai. Vi boa parte da sabatina do indicado de Lula para a presidência do Banco Central a partir de 2025 próximo. Afável, delicado, inteligente, causou excelente impressão aos senadores, creio eu. Mas cada vez que foi inquirido acerca das interdições ideológicas que nos vendem como ciência boa, o novo presidente não deixou nenhuma dúvida. É mais do mesmo. Vou repetir, o problema não é Chico, Maria ou Mané. O problema é o modelo, e o modelo é absolutamente impraticável em alguns aspectos, equivocado tecnicamente em outros e hostil ao povo em si mesmo. Dr. Galípolo, perguntaria eu, se merecesse sua atenção, qual país do mundo dá ao seu Banco Central um mandato com um único objetivo, menor inflação? E a única arma para alcançá-la, taxa de juros? Apenas um, o Brasil. Por aí afora, diversas institucionalidades buscam caracterizar a autonomia de seus bancos centrais, mas todas determinam tarefa dupla, perseguir a menor inflação e pleno emprego. Dr. Galípolo, em qual país do mundo o titular devedor da dívida pública não tem direito a nenhuma ingerência em sua gestão? Só aqui, o Banco Central determina prazos, perfis e custo da dívida pública sem que o Tesouro Nacional, seu titular devedor, exerça qualquer papel. Por 1% da taxa Selic custa mais de 70 bilhões por ano a serem pagos pelos contribuintes via Tesouro Nacional. Dr. Galípolo, onde a taxa de juros tem influência sobre o preço administrado pelo governo, como a recente consequência no IPCA das altas da tarifa de energia elétrica? Onde a taxa de juros influi em preços sazonais sensíveis ao clima, por exemplo, como a alta dos preços da carne e do café? Que efeito tem a taxa de juros domésticas brasileira sobre os preços que variam por contingência internacional, tipo petróleo e outras commodities? Isto é mais da metade do IPCA, doutor. Se a taxa de juros impõe ao Tesouro Nacional uma despesa anual superior a 800 bilhões e a economia cresce ao redor de 2,5%, o senhor Dr. Galípolo não está vendo que não existe ajuste fiscal possível que contenha a iminente explosão da dívida pública? Isto é matemática básica, doutor. O que quer dizer que sem algum controle na despesa financeira, isto é gasto corrente, o senhor sabe, né, doutor? Caminhamos para a insolvência a passos largos. Doutor,
O samba, que é o nome de fantasia do algoritmo que o BC usa para dar sustentação técnica à fixação da taxa de juros, tem muitas variáveis arbitrárias e sem nenhuma transparência. A fraude no Boletim Focus é uma vergonha criminosa. O senhor vai deixar correr assim mesmo? A propósito, nosso pessoal do pós-doutores do CAEM, da Universidade Federal do Ceará, rodou o tal algoritmo e achou uma taxa 2 percentuais mais baixa do que a Selic, que os senhores estabeleceram. Desnecessário lembrar que 2% na Selic custa 140 bilhões por ano. Enfim, desculpa aí meu pessimismo, doutor. Espero muito estar errado, a bem do Brasil. Rapidinhas. Muito bom para o Brasil e para os que amamos o Estado de Direito Democrático e a submissão do arrogante playboy Elon Musk às determinações judiciais do nosso Supremo Tribunal Federal. 2. Conta de luz ficou 5,3% mais cara só neste mês. Isso explica em boa parte o índice oficial de inflação medido pelo IPCA em setembro, 0,4%. A questão é, qual o efeito da taxa de juros sobre esses preços que é determinado pelo governo? Nenhum. Mas fica o exemplo do assalto que o Banco Central faz ao Brasil através de modelos econômicos que Lula mantém igual aos de Bolsonaro e de todos os outros de FHC para cá. 3. Impressionante e constrangedora a diferença de velocidade do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti. Sua Excelência estourou o prazo para apresentar sua denúncia ou não contra Jair Bolsonaro no rumoroso caso do desvio das joias árabes. Está com o caso para decidir o que vai fazer desde o dia 4 de julho passado, dado que tinha até dia 15 de agosto para se desincumbir da tarefa. Não o fez, mas entre os pedidos de manifestação do STF sobre a liberação do ex para voltar a operar no Brasil, o seu parecer pela liberação foram em meras 24 horas. 4. Estão explodindo os casos de divórcio, tendo por causa o vício em apostas nas tais bets. É criminosa a conivência do governo Lula com este monstro que criaram. 5. Saída de dólares pela conta financeira está se aproximando de um valor recorde histórico. Parece que a mentirada do governo não está enganando mais ninguém. Consequências para a vida do povo, real se desvalorizando, o que gera efeitos na inflação, nada que taxa de juros possa fazer, embora o pretexto seja usado de novo. 6. Levantamento da Confederação Nacional de Municípios identificou que 64,7% das cidades relatam uma situação de falta de vacinas, especialmente infantis. Merece aplauso aos japoneses ganhadores do Nobel da Paz que trabalharam contra armas nucleares. Merece vaia ao terrível serviço da Enel, que deixa milhões de pessoas no escuro em São Paulo. É bom ficar de olho segundo turno das eleições, que a diferença não se traduza em violência. É isso aí, galera. Não se esqueça de deixar o vídeo, o likezão aqui na live. Demorou? Toma balão. E deixar uns comentários aí. Ah, não tenho que comentar. Comenta aí pra Minondas. Tchau pra quem tá vendo o corte.